Olá pessoal, eu sou Ana Maria e hoje, dia 18 de abril, eu vim aqui falar para vocês sobre o Dia do Livro. Não poderia passar batido, sendo que eu fui bibliotecária por mais de 12 anos. Eu amo os livros e hoje eu vou falar com pais, vou falar com professores, como fazer uma criança gostar de livro, ler livros. Será que é importante ler livros? Às vezes não, né? Mas é sim, e eu vou falar por que é importante e no que isso ajuda. Fica comigo até o final, não esquece de curtir aqui embaixo, ó, inscreve no canal, dá o seu like, clica aqui nesse sininho, tá? Para todas as vezes que eu soltar um vídeo novo você receber. E se quiser falar comigo, vem aqui ó, no Instagram, Dia a Dia na Escola Oficial, que eu vou ter o maior prazer em falar com você e dar a resposta ali ó, rapidinho, e comenta aqui embaixo também, tá bom? Vamos lá, sem enrolação, rodar a vinheta, que hoje nós vamos falar sobre o livro. Bom, hoje, dia 18 de abril, eu não poderia deixar de falar de Monteiro Lobato. Porque, afinal de contas, hoje, se ele estivesse vivo, ele estaria fazendo 139 anos. E essa data foi escolhida por conta do aniversário dele, tá? Então, eu me lembro quando eu era criança que eu lia as histórias de Monteiro Lobato, eu ficava imaginando tudo aquilo que ele contava, do Saci Pererê, do quintal da casa dele, da árvore de jabuticaba. Tanto que no dia que eu fui em Taubaté, lá na casa dele, gente, a primeira coisa que eu quis ver foi essa bendita árvore de jabuticaba que, assim, me encantava, era a coisa mais linda do mundo e foi maravilhoso. Quem não conhece, vá em Taubaté, na casa de Monteiro Lobato, porque é perfeito. Você tem a impressão que você está lá, sem contar que você encontra todos os personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo ali. Mas vamos lá. Primeira coisa, para que eu preciso ler? Né? Eu como bibliotecária, como eu disse lá no começo, gente, muita gente ia na biblioteca antes, mas muita gente. E agora, no final, quando até 2017, que eu fui bibliotecária, houve uma queda assustadora. Então, assim, eu me lembro que quando eu comecei a ser bibliotecária, lá em 1996, eu emprestava por dia na escola, em média assim, de 50 a 80 livros por dia. Gente, em 2017, quando eu aposentei, eu tinha dias assim que eu nem livro emprestava, nenhum, nada. Mal emprestava um ou outro livro, sabe? E assim, isso me deixava muito triste, porque afinal de contas, para que ler? Gente, a pessoa que lê, que tem o hábito da leitura, ela é muito mais criativa. Ela tem conteúdo para falar com outra pessoa, ela tem assunto, porque como ela leu, ela, né, tem o que falar. Ela tem vocabulário para expressar suas ideias. Então, assim, hoje em dia, muitas vezes você encontra pessoas na TV, pessoas falando em canais de YouTube, fica assim, é tipo assim, gente, tipo assim, não sei o que, Por quê? Porque ela não tem palavras, ela não sabe o que falar, ela não sabe como se expressar, porque ela não lê. Então, é como Monteiro Lobato dizia, quem mal lê, mal ouve, mal fala e mal vê. Não tem jeito, é isso mesmo, ele tinha toda a razão. Porque a leitura é a chave do conhecimento. Isso ninguém tira de você. Então, vamos lá. Por que não existe incentivo da leitura, então, hoje em dia, como havia antigamente? Porque quanto menos instruído, quanto menos pessoas pensantes tiver aqui, né, no nosso meio, menos pessoas vão reclamar, menos pessoas vão reivindicar o seu direito. Tanto que a mulher só teve direito à leitura, gente, a aprender a ler e escrever, olha, não faz o quê? Uns 70 anos. Tá aí, foi ontem. Então, assim, a gente tem que conquistar os nossos direitos, sim. A gente tem que ensinar a ler e escrever e praticar essa habilidade, que é muito importante. Mas vamos lá. Como fazer uma pessoa, uma criança, gostar de ler? Como despertar esse gosto pela leitura? Eu vou dar aqui para vocês hoje 5 dicas
que eu espero que você leve para a sua vida, porque são dicas assim preciosas que, se você aplicar, você terá filhos e alunos que gostem de ler, que apreciem a leitura. Porque, gente, não tem coisa mais gostosa do que você pegar aquele livro novo e sentir aquele cheirinho de livro novo. Ai, eu amo, eu sou apaixonada. Bom, mas vamos lá. Antes de falar desses 5 benefícios, eu quero contar uma coisa para vocês. Vocês estão vendo aqui em cima? São alguns dos livros que eu amo. Ali tem mais, toda minha prateleira tem livro. Só que eu separei alguns que foram assim, que são a minha paixão. Porque eu não abro mão de alguns livros. Até várias pessoas falaram para mim: nossa, Ana, isso aqui é livro de criança, para que você tem isso ainda? Gente, eu não tenho coragem de me desfazer. A minha paixão por livros começou com essa coleção aqui, ó. Não sei se alguém aí, lá de 1900 bolinha, deve reconhecer essa coleção aqui. Ela é uma coleção do Silvio Santos contando histórias, gente. Olha que absurdo. Branca de Neve, Sapo Edgar, Joãozinho Pé de Feijão. Essas historinhas aqui, o Silvio Santos, ele contava histórias com a voz dele, tá? E ele dava nas lojas dele. E aí, na época que eu ganhei isso aqui, eu não sabia nem ler, nem escrever, nem nada. Então, o que eu fazia? Eu escutava o disquinho e ia olhando as gravuras. Depois que eu comecei a ler, eu comecei a ouvir o disquinho seguindo no livrinho. Gente, isso aqui praticamente me alfabetizou também. Eu amava. E tanto que quando eu aprendi a escrever, eu sabia tanto que eu ia ser professora, que tá aqui a prova, ó. Tá escrito assim: meu nome é Tia Ana Maria. Tá dando pra ver? Eu já sabia que eu ia ser professora na minha vida, porque eu amava leitura, livro, todo esse ambiente aqui. Bom, o tempo passou, né? E eu tenho ainda... Ah, cadê o meu livrinho de poesias? Gente, esse livrinho aqui, ó, As Mais Belas Poesias. Quem é também de 1900 bolinha igual eu, vai lembrar desse livro, que é uma relíquia. Gente, todo mundo lia esse livro na escola. E aqui tem poesias de Olavo Bilac. Nossa, só coisa boa. Ah, eu amava esse livrinho aqui. E eu me lembro que a minha irmã contava essa história, essas poesias para mim. E eu também lia na escola. Amava. Bom, o tempo passou. Vamos lá. E aí, esse também era meu, ó. Estudei nele quando eu estava na 2ª série na época, né? Guardei de lembrança. Adoro guardar livro de lembrança. Enfim, o tempo passou, me tornei professora e alguns livros foram se tornando assim a minha paixão, porque eu contava para os meus alunos e eles amavam os livros. Então, deixa eu mostrar uns para você que eu não dou, não vendo, não alugo e indico você comprar. Vocês já ouviram falar no Manual Prático de Bruxaria? Gente, são 11 lições para você se tornar uma bruxa maravilhosa. Você morre de rir desse livro aqui, gente. É muito divertido, ele é muito legal, ó. Compensa. E ele tem bastante ilustração, letras maiúsculas, sabe? Criança gosta muito, tem receita. Ele é um livro super divertido, tá bom? Outro livro que eu gosto muito de trabalhar com os meus alunos, que eu trabalhava, né, na verdade, porque hoje eu não dou mais aula, é A Verdadeira História dos Três Porquinhos. Gente, esse livro é tão legal que eu aconselho você. Quem não leu, leia. Porque esse livro, ele conta a história do ponto de vista do lobo. O que aconteceu? O lobo contando como que foi a história. Porque a gente sempre escuta os três porquinhos do ponto de vista dos porquinhos. Essa aqui não. Essa aqui é o lobo que está contando. Vale a pena você ter também. Aí, para fazer minha filha gostar de ler, de contar historinha, olha o livro que eu comprei para ela. Era das princesas, né? Elas eram crianças. E aqui tem uma gavetinha, onde nessa gavetinha tem vestidinhos, tem roupinhas. E a gente colava essa roupinha no livro. Olha aqui que legal. Ó, você cola, vamos ver se dá para você enxergar. Você cola o vestidinho aqui.
Você cola a coroa da princesinha aqui, olha lá, você cola a roupinha dela, ó, ela gruda no livro e você pode colar. É muito legal esse livro, eu lembro que ela gostou bastante, que ela brincou muito com esse livro, tá? Então vamos guardar a roupinha aqui para não ter perigo de perder. Porque esse livrinho aqui é o xodó da minha filha, que eu dei para ela. Outra história que eu amo também é a verdadeira história do Chapeuzinho Vermelho, parecida com aquela outra ali. Só que aqui é a história contada pelo Lobo Mau também. É aqui, olha gente, ele abre a portinha, ele fecha. Ai, esse livro é a coisa mais linda do mundo. E eu contava para os meus alunos, e dá para você fazer um trabalho de empatia, se colocar no lugar do outro, é muito legal, tá? O lobo ficou bonzinho aqui, olha lá. Mas eu não vou contar a história não, senão vai perder a graça. Compensa você comprar esse livro, porque dá para você fazer um trabalho excelente aí na sua escola. Aí, olha outro. Quando a minha filha era pequenininha, ela também tinha esse livro, que eu nem sei se existe mais. Ele tem que trocar pilha. Ele era do estilo daquele meu lá, só que aqui o som era que saía aqui, contando a historinha e ela via, a historinha tá aqui. Então você escutava também por aqui. Era o livrinho da Barbie que contava história. Bom, esse outro livro aqui é apaixonante. Olha aqui que legal. À medida que você conta a história, tem máscaras. Olha aqui, gente. E você ia contando, colocando a máscara. Depois você gruda aqui no livro de novo. Gente, quem não gosta de ler um livro desse jeito? Olha aqui. Tudo sai, tá? Tudo é máscara. Máscara daqui, do bicho aqui. Olha aqui. Olha, tudo soltando. Olha aqui a máscara também, ó. Isso aqui tudo sai. Olha lá. Você gruda e tira. Olha lá. Nossa, meus filhos amavam esse livro aqui quando era criança. A Tartaruga. Muito bom também. Não, nossa, não tem como desfazer de uns livros desses, gente. Pelo amor de Deus. Olha esse livro aqui, gente. É um livro interativo. Ó. Olha aqui o livro. Ele vira uma casa. Gente, olha aqui. Até balancinho tem. Olha aqui que perfeito. Olha aqui. Não tem como não gostar de um livro desse. Você pode brincar de casinha com o livro. Lindo, tá? E quem foi meu aluno lá no Rafael Magalhães, quando eu era bibliotecária lá, eu contei muito a história da Vassoura Encantada. Gente, essa história é maravilhosa. Maravilhosa. Se você não conhece, você precisa comprar esse livro e contar para os seus alunos. É uma história da Vassoura Encantada. Dá para você fazer um trabalho perfeito, com ilustração, com o texto. E você lê para os seus alunos. E por falar em você ler para os seus alunos, eu tinha esses dois livros, tenho, né, aliás, esses dois livros aqui, que é a História da Carochinha. Gente, ele não tem ilustração, tá? Mas todas as vezes, no final da aula, eu contava um pedaço da história. Ó, tá vendo? É só texto. E eu pedia para os alunos fecharem os olhos e imaginar a história. E são histórias da Carochinha. Então eu começava a ler a historinha e eles começavam a imaginar a história. Quando eu chegava assim no meio da história, aquela parte mais importante, mais interessante, eu falava, então amanhã eu continuo a história. Gente, eles queriam me matar, me enforcar. Tia, conta, conta. Eu falei, não, vai dar o sinal, a gente tem que ir embora. Amanhã eu termino para quem vier à escola. Pergunta se alguém faltava no dia seguinte. Ninguém. E, gente, pergunta se essa turma não ama ler. Não é possível, eles adoram ler. Por quê? Porque você tem que trabalhar essa vontade, esse amor pelo livro, entendeu? Pelo ouvir história, pelo imaginar a história. Então, vamos lá. 5 dicas de como você fazer, né? Vamos pro que interessa no vídeo aqui. Chega de falar dos meus livros. 5 dicas de como fazer o seu filho ou o seu aluno amar a leitura, amar a literatura, querer ler, ter gosto pelos livros. Primeiro, gente, eu sempre digo que você tem que dar o exemplo. Se você gosta de ler, se você ama, aprecia a leitura, ótimo, porque você lendo, a criança vai ver você lendo, ele vai querer ler também. Peraí, minha mãe tá lendo, meu pai tá lendo, a professora tá lendo.
Ah, então eu também quero ler. Criança vive de imitação, então é importante você dar o exemplo para ela. Segundo, a gente precisa aprender a usar o livro como um presente. Se você gosta de ler, se você lê, você dê de presente livros no aniversário, no Natal, na Semana da Criança, qualquer data. Porque ele vai ver que o livro é a mesma coisa que uma bola, é a mesma coisa que um jogo, que um brinquedo. Gente, livro é para ele se distrair, é para ele brincar. Então, ao invés de ficar dando celular, ficar dando brinquedo eletrônico para ele ficar sentado ali parado, dá um livro e coloca o livro como presente. Fala para mim, quem que não ia gostar de ganhar um livro desse aqui no Dia das Crianças? Quem não ia gostar de ganhar um desse aqui com máscara? Ah, gente, todo mundo. Quem não ia gostar de ganhar um livro assim, cheio, bonitinho, interativo? Todo mundo ia gostar, né? Então, dê de presente um livro. Terceiro, converse com seu filho sobre o livro, sobre o autor, comente o livro com ele. Eu, quando era bibliotecária, isso era uma técnica que eu usava. Chegava um aluno na biblioteca, eu falava assim, ah, você gosta de ler? Ai, não sou muito chegado, não. A maioria falava isso. Não, mas você já leu nada? Nunca leu nada? Ah, fazia assim. Você já leu livro de suspense? Né, para você descobrir e tal? Porque eu adorava ler livro de suspense. Gente, eu gostava de verdade. A Agatha Christie era a minha predileta. Eu li a coleção dela inteirinha. Eu era apaixonada pela Agatha Christie. E assim, uma das coisas que me chamou a atenção nos livros da Agatha Christie é que ela foi uma mulher, gente, que viveu lá em 1882, 89, por aí. E eu me fascinava porque ela tinha tudo para ser uma mulher dona de casa, submissa, quietinha e tal. E ela foi revolucionária. Ela aprendeu a ler e escrever, ela casou, ela divorciou, coisa que não era comum para a época. Ela casou com outra pessoa. Ela conheceu Egito, Mesopotâmia, vários lugares. E aonde ela ia, ela escrevia a respeito. Quando ela trabalhou como enfermeira, mesmo não era enfermeira, ela mexia com, como é que eu explico para vocês, produtos químicos, né, remédios, na Primeira Guerra Mundial. Ela escreveu livros relatando sobre produtos químicos, sobre misturas, o que acontecia. Então, sabe aquele livro interessante, que tem conteúdo, que você consegue viajar pelos lugares que ela ia? Ela descrevia o local com riqueza de detalhes, era como se você estivesse lá vendo aquilo. Gente, o livro dela é fascinante. E o mais legal, ela fazia uma trama que você só conseguia descobrir quem matou lá a pessoa no finalzinho do livro e com detalhes, mínimos detalhes que às vezes você nem dava atenção. No decorrer da história, acontecia coisas assim no meio da história que, agora que eu tô entendendo, por isso que aconteceu isso, e você nunca, gente, eu li toda a coleção, eu não consegui adivinhar ninguém que matou ali na história dela. Olha, é um livro assim criativo, é um livro assim rico, com vocabulário que mesmo ela tendo vivido lá atrás, a gente consegue entender perfeitamente e enriquecer o seu vocabulário. Enfim, eu era apaixonada pelo cérebro, pela cabeça daquela mulher. E eu li tudo mesmo e eu adorava. Li Sidney Sheldon, eu adorava suspense naquela época, né? Cada época a gente gosta de uma coisa, mas naquela época eu amava. E assim, eu indicava muito os livros, e eu gostava tanto que eu acabava indicando os livros dela e todo mundo acabava levando para casa lendo, de tanto que eu era apaixonada. Mas assim, você tem que falar para a pessoa o que ela gosta e indicar livros que ela vai gostar, tá? Porque quando a gente gosta de uma coisa, a gente vai até o final. Quarta dica. Depois que você lê um livro, indica esse livro para outras pessoas. Por exemplo, no meu caso, li a coleção inteira da Agatha Christie. Indiquei para um monte de gente. Olha, um monte de gente leu Agatha Christie por causa do que eu comentei, do que eu falei, por causa das histórias, por causa do Hércules Poirot, que era como é que chama? Era aquele... sumiu a palavra. Era aquela pessoa que era o investigador,
era o investigador, né, da história. Ela escreveu vários livros com esse personagem, ele decifrando o enigma, né, da morte ali. Era maravilhoso. Então eu indicava muitos livros dela e indico até hoje, tá? Lê que você vai gostar. E por último, e não menos importante, tem muito livro que eles fizeram filme depois. E assim, eu falava pro aluno e pros meus filhos e falava para todo mundo, olha, antes de você ver o filme, leia o livro, porque o livro é sempre muito, muito melhor do que o filme. Então, uma dica que eu dava e que eu dou para você e que eu sempre incentivei era primeiro você ver ler o livro e depois você assiste o filme. Tipo qual? O Senhor dos Anéis, por exemplo. Leia o livro antes. Você vai amar o livro. Na hora que você assistir o filme, você vai falar, nossa, o livro é tão melhor do que isso aí. E é realmente, gente, não tem sombra de dúvida. Eu sempre gostei de fazer isso. Eu lia primeiro, depois eu assistia o filme. Essas 5 dicas, gente, são infalíveis. Segue. Eu peço para vocês, amem ler livros. Você que é professor, seja de qual série for, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, o que for, incentive seu aluno a ler. Pais, incentive seu filho a ler. Aproveite aí o dia 18 de abril, né, o Dia Nacional do Livro, e mostre para o seu filho quais os seus livros prediletos. Será que seu filho sabe que você tem os seus... Será que o seu filho sabe que livro você lia quando você era criança? Mostra para ele. Será que o seu filho sabe que livro você gosta de ler hoje? Conta para eles, conta para os seus alunos. Eu lembro que eu levava os meus livros para a escola e mostrava para os meus alunos. Porque quando você mostra, quando você apresenta esse mundo da literatura, que é apaixonante, gente, você só ajuda, você só contribui para a formação desse aluno, desse filho, porque aquele que lê é aquela pessoa que tem conteúdo, é aquela pessoa que sabe falar, que principalmente sabe pensar. Pessoas que leem não são manipuláveis, são pessoas que têm opinião, são pessoas que têm conteúdo, tá bom? Fica a dica, um grande beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau!